Você vai lá, conquista um trabalho legal, ou abre uma empresa, ou até quem sabe vira um youtuber. Nesse momento você começa a ganhar dinheiro e resolve comprar uma casa melhor, mandar fazer uma casa do seu gosto, de uma forma que você talvez nunca tenha conquistado. Nesse momento, talvez você vai fazer uma casa, sei lá, de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões de reais. E quando chega nesse patamar de casa, existem alguns itens que são extremamente necessários e eu já vi várias casas que não têm. Por isso, hoje eu vou falar alguns dos pontos elétricos que são essenciais para casas aí acima de 1 milhão de reais. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Meu nome é Isaías, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 11 anos com projetos e obras elétricas. Se vocês verem lá no meu Instagram, no meu TikTok, vocês vão ver obras aí de 500, 600, 700 metros quadrados. Então, é por isso que eu estou falando nesse vídeo aqui sobre pontos elétricos que eu vejo em todas essas casas, ou quando eu não vejo, são erros que não poderiam ser cometidos, porque para esse tipo de cliente tem que constar. Agora, vamos imaginar algumas situações específicas do que pode acontecer quando você está na tua casa. Imagine que você chega na tua casa, você compra um carro elétrico e não tem onde carregar. Ou você vai ligar um forno elétrico junto com um chuveiro elétrico, quem sabe, e cai o disjuntor. Ou você pega e liga a tua TV e ela começa a ficar travando, a internet não fica boa, mesmo você contratando um pacote ali de 500, 600 mega. Ou até o teu próprio celular, você vai de um cômodo para o outro e não fica bom, você não consegue pegar sinal. Ou outro ponto, você quer carregar teu celular em alguma tomada ali, está na sala e você quer carregar o celular e não tem tomada. Ou você quer colocar um ventilador, qualquer coisa em alguma tomada em algum lugar e falta a tomada. Esse tipo de situação não pode ocorrer, mas de jeito nenhum, nesse padrão de casa. Então hoje eu vou falar sobre soluções elétricas simples, mas que, ao meu ver, são indispensáveis para esse tipo de cliente. E claro, se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo, comenta, curta, compartilha esse vídeo, que isso me ajuda demais. E também eu quero saber sua opinião, se você acha alguma coisa que eu falei aqui supérfluo para esse padrão de cliente, ou acha que eu não falei algum item. Então vamos imaginar o primeiro lugar que você chega na tua casa, só chegar com um carro. Esse carro, hoje em dia, está cada vez mais sendo carro elétrico. Por isso, todas as casas, até casas menores, a gente sempre deixa ponto de carregador de carro elétrico já no lugar para que o cliente possa carregar seu carro. A maior parte dos clientes que tem esse nível de casa já tem carro elétrico, mas é uma coisa aí mínima. Então, todas as casas nesse nível tem que ter, com certeza, espera pelo menos para carregador de carro elétrico. Além disso, você chega com o teu carro e uma coisa mínima que tem que ter também é um acionamento com sensor e também com um interruptor para a garagem. Nada de você pegar e sair ali tendo que acionar a luz no interruptor. Tem que ter algum tipo de sensor. Mesmo sendo uma coisa que a gente utiliza até em casas mais baratas, tem que ter sensor com interruptor para a garagem. Essa daqui é uma ótima ideia para você que quer colocar sensor na garagem. O que nós fizemos nessa obra? Eu tenho um sensor aqui e tenho um sensor ali. A hora que o carro for entrar aqui nessa garagem, você vai ter o acionamento pelo sensor. Ou se a pessoa sair por ali, também tem um acionamento por sensor. A gente acabou optando por não colocar lá porque não é uma área de saída normal do cliente. Ele vai sair por aqui. Então, por isso que a gente pegou e fez apenas 2 sensores. A grande questão é a seguinte. Nesse caso aqui, eu utilizei esse sensor aqui, ó. Esse sensor, ele tem a opção de liga e desliga nele também. Porque se eu precisar fazer uma manutenção, qualquer coisa que o cliente precise fazer aqui, ele precisa deixar ligado, ele não pode ter só o sensor. Então, para isso, que se eu vier aqui e apertar aqui, ele liga automaticamente. Ou se eu quiser desabilitar o sensor, eu também consigo apertando aqui, ele desliga. Então, essa daqui é uma aplicação prática para esse tipo de sensor. Piso aquecido, ou qualquer coisa aquecida. Esse padrão de casa, vários deles têm piso aquecido. Ou seja, você vai chegar aqui, independente de ser tapete, ser carpete, ser piso, porcelanato, qualquer coisa. Piso aquecido para esse tipo de casa tem que deixar a previsão, ou pelo menos confirmar com certeza se o cliente vai ou não instalar. Até porque na hora que ele estiver construindo ele tem que fazer isso. Painel LED. Aqui é o contrário das casas que a gente aplica aí num preço mais baixo. Para esse nível de casa, o ideal é não utilizar painéis LED, até porque se você comprar um tipo de casa dessa e o teu arquiteto ver painel LED, ele vai sair chorando com certeza. Eu tenho painel em casa, eu acho barato e acho prático, mas para esse padrão de casa não pode. Você vai ter que fazer uma instalação um pouquinho melhor, com fitas de LED, com dicróicas, com par 20, par 30, indiretas, pendentes, vários outros tipos que dão um ar mais elegante na tua casa, e não aqueles painéis
padrõezinhos ali que você tem em casas mais baratas. Então, painel LED risque de quase todos os ambientes numa casa desse padrão. E é claro, numa casa desse tipo, o ideal é contratar um arquiteto que ele faça o projeto da casa em si. Além disso, projete a iluminação, projete os móveis. Geralmente, nesse padrão de casa, o arquiteto já pega um pacote com tudo isso para ele poder escolher realmente o que combina melhor, às vezes com o móvel, com o lugar que está e a iluminação. Entrada de energia. Aqui é uma coisa que você não vai perceber, é muito difícil você chegar numa casa e olhar isso, mas simplificando, você tem que poder ligar qualquer coisa na tua casa ao mesmo tempo, sem cair nenhum disjuntor. A casa tem que ser projetada para isso. Então não existe desculpa, uma casa aí de R$1 milhão, uma casa de R$3 milhões, não importa, não pode cair disjuntor. Independente se você ligar aquecedor, se ligar chuveiro, se ligar qualquer coisa, não importa, não pode cair. Tem um vídeo mais detalhado no canal em que eu falo sobre alguns padrões de entradas que nós utilizamos. Se você tiver interesse, veja que vai ter aqui no final do vídeo, eu vou deixar escrito qual que é esse vídeo para você poder clicar e talvez definir melhor a parte do padrão de entrada da tua casa. Mas é uma coisa muito importante porque ali, quando você comprou a casa, você pode não se ligar, ou quando você projetou, a pessoa que fez pode não ter se ligado disso, mas pesa muito. Hoje eu tenho casas que só o ar-condicionado puxa mais ou menos 150 amperes. Então imagine que o limite para uma casa normal, digamos assim, é 200 amperes. Acima disso, para um consumidor, tem um monte de poréns. Às vezes você pode até acabar tendo que colocar um padrão de entrada em média tensão, que é impensável para esse tipo de coisa. Mas tem equipamentos de ar que já consomem muita energia. Por isso, tome cuidado com o padrão de entrada. Cabeamento estruturado. Esse aqui é um assunto que eu já vi várias casas aí de Alphaville, de vários loteamentos de alto padrão que se esquecem de uma coisa básica, internet. Ou seja, tem que ter ponto de Wi-Fi, aí vários espalhados pela casa, tem que ter todas as TVs cabeadas com cabo de rede para que ela consiga tirar o melhor proveito da internet. Tem que ter pontos de rede na parede, em alguns locais específicos, tipo escritórios, ou por exemplo no quarto. Às vezes a criança vai ter uma mesinha de computador para estudar, você vai ter uma mesa de escritório ali no teu quarto, tem que ter ponto cabeado e muito ponto de Wi-Fi, com certeza. E claro, deixar a previsão de infraestrutura. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é que existem vários engenheiros eletricistas que não projetam a parte de cabeamento estruturado. Você chega lá com um projeto bonito, um projeto com tubulação bem feita, e depois não tem tubulação para cabeamento estruturado. Daí você vê aquele montoeiro ali de cabo, tudo largado de qualquer jeito na casa. Então é muito importante que seja projetado, mesmo que o teu engenheiro eletricista não projete a parte de cabeamento, ele projete a infraestrutura para dar conta disso. É inadmissível que uma casa desse padrão tenha cabo, ou qualquer casa, na verdade, tenha cabo largado por cima do fogo depois, porque não foi previsto um ponto de Wi-Fi, por exemplo. Então tem que ser considerado isso no momento do projeto. Ar-condicionado. Isso não só para esse tipo de casa, até para casas aí de 200, 300 mil reais, a gente acha indispensável, no mínimo, ar-condicionado em todos os quartos, as esperas para usar, né? Daí quem instala é o cliente. Além disso, ar-condicionado aí na sala e na sala de estar, se tiver 2 salas. Tem que ter um nível mínimo de conforto para esse tipo de cliente e não tem nem desculpa para não colocar. Tem que ter ar-condicionado em tudo. Interruptores e mais interruptores, paralelos para tudo que é lugar. O que é isso? Se eu entrar numa sala aqui e tiver uma porta ali, eu tenho que ter como acionar essa sala e desacionar ali. É essencial eu ter essa característica. Se eu tenho um quarto, eu tenho que ter interruptor que acione na porta do quarto, que acione na cabeceira de um lado e que acione na cabeceira do outro, no caso de um quarto de casal, ou pelo menos numa cabeceira no quarto de solteiro. Isso é essencial, não só para esse nível de casa, mas para casas menores. Tem que ter, no mínimo, isso. Nós fizemos esse quarto aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa que, para esse patamar aqui de casa, é essencial. Esse quarto, ele tem um interruptor paralelo aqui, 2 interruptores, e o mínimo que tem que ter são outros 2 interruptores em cada cabeceira da cama. Então, essa casa aqui tem um acionamento tanto por ali, quanto por aqui e por aqui. Então, isso é o mínimo, além, é claro, de ter tomada. E ele tem, além disso, ele tem mais uma fita LED que tem que ter em quase todas as casas. Além disso, eu quero falar sobre automação. É uma coisa aí que vai muito de gosto, então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu diria que hoje já é um item que quase
obrigatório você escolher algum tipo de automação, nem que seja uma automação simples, mas vai te ajudar muito. Ou seja, instale a Alexa, ou instale o Google Home, ou instale algum outro aplicativo proprietário que tem também. Algumas empresas vendem aplicativos fechados com ideias de automação, mas é uma coisa aí que vai facilitar muito a vida para você ter um conforto a mais. Ou seja, você quer tomar um banho na tua banheira, você quer que encha a água sozinho, você quer que esquente sozinho, você quer que já pegue a hidromassagem, já fique no ponto, você pode programar isso pelo celular. Se você quer chegar na tua casa já com o ambiente todo climatizado, não chegar naquele calor da casa, para daí ficar aquele cheiro ruim ali de casa fechada, você já pode programar o ar-condicionado para ligar uns 10, 15 minutos antes de você chegar. Isso é maravilhoso. Ou você vai sair de viagem e você quer acionar a lâmpada aí em momentos diferentes, se você não morar num condomínio, né, morar numa casa, para justamente dar a impressão para quem pode estar passando na rua que tem gente. Isso você consegue fazer com automação. Então é um item que eu não diria indispensável. Vai ter cliente que vai querer, vai ter cliente que não vai querer, mas é uma sugestão bem legal aí para você colocar. E para esse nível de casa não vai sair caro a ponto de se tornar inviável. E claro, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu não quero me estender muito nesse vídeo. Mas muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.